Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti e este é o Sala de Poesia, hoje falando sobre o Cecel. Quem seria o Cecel? O Cecel é o Antônio Frederico. Mas quem seria o Antônio Frederico? Se eu disser o nome completo dele, provavelmente vocês saberão de quem se trata. Antônio Frederico de Castro Alves, o grande poeta dos escravos, que no dia 14 de março completou 175 anos do seu nascimento. Ou seja, no dia 14 de março, 175 anos atrás, nascia na fazenda Cabaceiras, lá na Bahia, o poeta dos escravos, o grande Cecel, o grande Antônio Frederico de Castro Alves. A fazenda Cabaceiras hoje é um município, mas ela pertencia àquela altura à freguesia de Curralinho, que hoje também é um município. E esse município se chama Castro Alves. Então, Castro Alves nasceu em Castro Alves. A cidade recebeu o nome dele. Durante os primeiros 7 anos da sua vida, ou seja, durante a sua infância, ele morou na fazenda, ele residiu na zona rural, nessa fazenda Cabaceiras. Lá ele ouvirá muitas histórias, lá ele sentirá as suas primeiras afeições pela natureza e lá ele conhecerá a sua primeira afeição feminina, a afeição de Leonídia. Leonídia, que quando adolescente foi prometida a Castro Alves, mas eles não se casaram. Ele morreria aos 24 anos e ela enlouqueceria. Aos 7 anos de idade, Castro Alves se muda com a família para a capital da Bahia, Salvador. E lá vai estudar, começa os seus estudos, ou dá prosseguimento aos seus estudos, né? E é lá em Salvador que ele começa a escrever os seus primeiros poemas. Datam os seus primeiros escritos de quando ele tinha 12 anos. Data a sua primeira publicação de quando ele tinha 14 anos, publicação do seu primeira publicação de um texto de sua autoria. E o seu primeiro poema publicado de temática abolicionista se dá quando ele tem 16 anos. Aos 16 anos, publica-se o poema Canção do Africano na primeira edição do jornal A Primavera, né? E daí dá-se início à trajetória de Castro Alves como poeta dos escravos. Todos os biógrafos, todos aqueles que descrevem o Castro Alves, dizem que ele era um homem muito bonito e que tinha uma voz muito agradável. Era uma voz melodiosa e também alta, que se projetava bastante a ponto de encher os salões, né? Preencher todo o espaço dos salões. Então, Castro Alves tinha uma voz bonita, era bonito, escrevia muito bem, era um grande poeta. Por essa razão, obviamente, ele foi um homem bastante intenso, intenso nas suas paixões. Eu já falei aqui de Leonídia, houve também Idalina, houve Eugênia Câmara, a atriz portuguesa, né? Uma atriz com quem ele chegou a viveu talvez o seu romance mais tórrido. Houve a cantora italiana Agnese, houve a filha de um comerciante judeu de Recife,
chamada Esther, a quem ele dedica o poema A Hebreia. Houve Cândida, houve Laura, houve várias mulheres que fizeram parte da vida de Castro Alves. Vamos nos lembrar de que Castro Alves viveu somente 24 anos. Faleceu vítima da tuberculose, mas disso eu falo mais tarde. Castro Alves se muda na adolescência para Recife. Por que ele vai para Recife? Primeiro, porque o seu pai contrai segundas núpcias. A mãe de Castro Alves morre em decorrência de uma fraqueza pulmonar. O pai de Castro Alves contrai segundas núpcias e eles vão para Recife. Esta é uma das razões. A outra, porque Castro Alves quer estudar direito e naquela época só havia 2 faculdades de direito no Brasil, uma em Recife, a outra em São Paulo. Ele vai estudar nas 2. Ele não conclui o curso de direito, ele para no 4º ano, tá? Mas ele cursa as 2 faculdades, a de direito de Recife e a de direito de São Paulo. Neste périplo como estudante de direito, ele conhece algumas pessoas, Fagundes Varela, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, entre outros. E funda, juntamente com Rui Barbosa, uma sociedade abolicionista. Daí as atividades políticas de Castro Alves, que se intensificarão, né, em São Paulo, quando ele ingressa na loja maçônica América, que era presidida por Rui Barbosa. Era interessante que, para pertencer à loja maçônica América, as pessoas, né, aqueles que integravam a loja, eram obrigados a libertar os seus escravos. Então, Castro Alves, né, teve a sua atividade política, mas uma atividade política não de cargos. Ele não foi deputado, ele não foi senador, mas ele era um poeta cuja poesia era, segundo Joaquim Nabuco, social, humana e humanitária. No vídeo sobre o Tiago de Mello, eu falei aqui no nosso canal que o Tiago de Mello considerava a sua poesia uma poesia humana. Esse mesmo nome, essa mesma categoria se aplica à poesia de Castro Alves. Vide poemas como Navio Negreiro, como Vozes da África, como A Canção do Africano, como Tragédia no Lar e entre outros, como O Povo ao Poder. Castro Alves era um exímio declamador e por essa razão seus poemas tinham uma dicção altamente declamatória. O Rui Barbosa, em um elogio que ele faz ao Castro Alves em 1881, ele fala que no poema Os Escravos, que é no livro Os Escravos, né, que é um dos livros de Castro Alves, as imprecações trovejam com uma grandeza bíblica. E é exatamente essa expressão que se pode aplicar à poesia de Castro Alves. Ela era dotada de uma grandeza bíblica. Embora ele também, além dos versos de dicção declamatória, tivesse versos mais doces, mais íntimos, como em poemas como Laço de Fita, por exemplo. Não vamos nos esquecer de que Castro Alves era um poeta pertencente ao romantismo, 3ª geração romântica, geração condoreira ou geração hugoana, devido à alta influência exercida por Victor Hugo, o escritor francês, sobre a sua obra. Então, a geração condoreira, ela tinha essa questão da liberdade muito presente, da amplidão muito presente nos seus versos. E o Castro Alves, nos seus versos lírico-amorosos, nos seus versos românticos, ele promove uma mudança na imagem, na figura da mulher. Ela continua idealizada como modelo de perfeição, mas deixa de ser inatingível, deixa de ser intangível. A mulher passa a ser retratada, a figura feminina,
ela passa a ser retratada de uma maneira mais próxima, mais sensual, né? Uma mulher que pode ser conquistada, uma musa que pode ser alcançada, uma mulher que pode ser acessada. Então existem poemas em que os versos se fazem impregnados desta sensualidade. Castro Alves é considerado por alguns o maior poeta romântico brasileiro. Por quê? Porque a sua preocupação social antecipa a preocupação que se vivenciará no realismo. E por falar em realismo, é interessante a passagem do encontro de Castro Alves com Machado de Assis, o grande nome do realismo brasileiro. Em 1868, Castro Alves parte para o Rio de Janeiro para depois ir a São Paulo. E fica-se sabendo disso, e José de Alencar escreve uma carta a Machado de Assis, enunciando a admiração que ele tem por Castro Alves. Veja bem, José de Alencar era escravocrata, era a favor da escravidão. Castro Alves era abolicionista. Isto não impediu que José de Alencar admirasse Castro Alves. É muito diferente de hoje, né? Então ele escreve uma carta dizendo a Machado de Assis: seja para Castro Alves o que Virgílio foi para o jovem Dante. Não vamos nos esquecer que na Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri, na sua jornada que vai do inferno até o purgatório e do purgatório até o paraíso, no inferno e no purgatório, Dante é conduzido por Virgílio, o autor da Eneida. Só no paraíso que ele é conduzido por Beatriz, a sua bem-amada. Então Castro Alves, ele escreve os seus poemas grandiloquentes, de uma grandeza épica. Ele é o primeiro poeta a ser chamado de poeta nacional. Ele é o primeiro a ser considerado um grande poeta épico no Brasil, embora houvesse textos épicos antes dele. Houve o Uruguai, houve o Caramuru, houve a Prosopopeia, houve o Juca-Pirama, mas ele, Castro Alves, pelo seu poema, pelo seu conjunto de poemas, Os Escravos, foi considerado um poeta épico brasileiro, a grande força épica da poesia brasileira. Castro Alves só publicou em vida um livro, Espumas Flutuantes, de 1870. Ele nasce em 1847, no dia 14 de março, falece no dia 6 de julho de 1871. Os seus outros livros, os seus outros poemas, os poemas que eu citei aqui, Vozes da África, Navio Negreiro, Tragédia no Lar, Canção do Africano, eles são publicados póstumamente. Em 1875 é publicada a sua peça de teatro Gonzaga ou A Revolução de Minas. Em 1876 publica-se A Cachoeira de Paulo Afonso. Em 1883 publica-se Os Escravos. Em 1921 publica-se Hinos do Equador. Todos esses livros haviam sido planejados por Castro Alves em vida, mas só Espumas Flutuantes chegou a ser publicado com ele vivo. Os outros vieram depois, inclusive com uma separação. Os Escravos e A Cachoeira de Paulo Afonso eram para ser um livro só, formado por duas partes. A primeira, A Cachoeira de Paulo Afonso, e a segunda, Manuscritos de Estênio, que vai se tornar Os Escravos depois. Castro Alves teve, ao longo da sua vida, uma série de infortúnios. Primeiramente, a morte da sua mãe, ocasionada por uma fraqueza pulmonar. Depois, o suicídio
do seu irmão José Antônio, que enlouquece e se mata aos 19 anos de idade. Depois a morte do seu pai, que sucumbe a uma epidemia de beriberi em Salvador, né? E ele tem todas essas tragédias. O rompimento com Eugênia Câmara, que foi o seu grande amor, a perda do seu pé em um acidente de caça, né? Ele acaba dando um tiro, disparando um tiro acidental contra o próprio pé, e esse pé acaba tendo de ser amputado. A sua tuberculose, né, que ia e vinha, né, nos últimos dias da vida dele, no último ano da vida dele, marcada por muitas hemoptises, marcada por muitas crises, né? Então ele sofreu muito com a tuberculose, tanto que ele viajava, né, de Recife para Bahia, depois da Bahia para o Rio de Janeiro, depois do Rio de Janeiro para São Paulo, de São Paulo para Recife, de Recife para Bahia, da Bahia para São Paulo, e ia, viajava bastante, né? E demorou para concluir o 4º ano de Direito e acabou não concluindo seu curso, não terminando seu curso. Ele morre, né, por conta da tuberculose, como eu falei, do agravamento da sua situação de saúde, tendo entre as suas mãos as mãos da sua irmã Adelaide, que foi a fiel depositária do espólio do poeta, dos originais do poeta, até 1940, que é quando ela falece, a irmã dele chamada Adelaide Alves, né? A irmã de Castro Alves. Então, e sem contar, nós falamos aqui dos seus infortúnios, tem também o enlouquecimento da Leonídia, né? Que era a sua prometida, com quem ele jamais veio a se casar. Então falamos um pouquinho aqui sobre a vida, sobre a importância de Castro Alves, embora haja quem critique. Tem gente que pede para que não se leia mais Monteiro Lobato, acusando-o de racismo. Tem gente que pede para que não se leiam mais os contos de fada, acusando os autores de machismo e de submissão da mulher a um papel inferior. Há gente que recomende também que não se leia Castro Alves, dizendo que ele colocava o negro numa condição passiva, comparando-o a Luiz Gama. Luiz Gama foi colega de Castro Alves. Pertenciam os dois à mesma sociedade abolicionista. Faziam parte os dois da mesma loja maçônica. Estudavam os dois na mesma faculdade em São Paulo. Eles eram amigos e não adversários. Então, são apenas maneiras diferentes de se descrever uma mesma realidade. A realidade do negro no Brasil antes da abolição, o negro escravizado. E se você for pensar na condição do negro no navio, né, no navio negreiro, quando ele era transportado, os navios negreiros eram chamados de tumbeiros, porque muita gente morria nesses navios. Então alguém que está num tumbeiro está numa condição de completa subjugação. Então ele acaba ficando passivo mesmo. Então, para concluir esse nosso vídeo de hoje, eu vou fazer uma leitura. O esperado seria que eu lesse um trecho do Navio Negreiro. Eu até tenho a parte 4 do Navio Negreiro, já declamei várias vezes, inclusive. Mas eu quero compartilhar com vocês uns versos mais suaves. Os versos de um viajante. O poema se chama Versos de um Viajante. Faz parte do livro Espumas Flutuantes. E é assim. Tenho saudade das cidades vastas, dos ínvios cerros, do ambiente azul. Tenho saudade dos cerúleos mares, das belas filhas do país do sul. Tenho saudade dos meus dias idos, pétalas perdidas em fatal paú, pétalas que outrora desfolhamos juntos, morenas filhas do país do sul. Lá onde as vagas nas areias rolam, bem como aos pés da oriental Istambul, e na Tijuca da nitente espuma,
banham-se as filhas do país do sul, onde o sereno a magnólia esconde, os pirilampos da lanterna azul, os pirilampos que trazeis na coifa, morenas filhas do país do sul. Tenho saudades, ai de ti, São Paulo, rosa de Espanha no hibernal frio, quando o estudante e a serenata acordam as belas filhas do país do sul. Das várzeas longas, das manhãs brumosas, noites de névoa ao rugitar do sul, quando eu sonhava nos morenos seios das belas filhas do país do sul. Então, com esses versos, belos versos de Castro Alves, eu encerro esse vídeo de hoje agradecendo a todos vocês que acompanham o canal. Se vocês estão acompanhando esse vídeo, mas não estão inscritos no canal, por favor, inscrevam-se, ativem o sininho, deem o seu like e me deem uma força, por favor, tá bom? Então, voltamos, provavelmente em breve, ou daqui a uma semana, ou daqui a 15 dias, com mais uma edição do Sala de Poesia.